Boa noite a todos. Paz do Senhor. Amém. Bom, eu queria falar algo que tem acontecido comigo durante toda a minha caminhada cristã. Eu creio assim que queria fazer uma pergunta para os irmãos. Qual o irmão aqui que não tem passado provação? Se cada um aqui tem passado provação, glorifica o nome de Deus, porque você está sendo refinado, porque Deus está te moldando, Deus está te ensinando. Ele quer que você seja, como a palavra de Deus fala, a estatura de um varão perfeito. E assim, tem acontecido muitas coisas comigo, no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha família, mas eu glorifico o nome de Deus porque Ele tem me ensinado através dessas batalhas. E eu queria falar em 1 Coríntios também. Gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, vou ler os versículos do 1 ao 6. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Bom, esse versículo é algo assim muito forte que fala ao meu coração também em relação ao amor. Eu sei que eu tenho aprendido muito com as pessoas, algo que Deus tem trabalhado comigo em relação a ouvir mais as pessoas, a compartilhar com as pessoas esse amor. E eu sei que muitas das vezes todos nós agimos de maneira, de formas que achamos que é certo. A gente acha a maneira que a gente fala com as pessoas, ou muitas vezes como agimos nossas atitudes, mas muitas das vezes não reparamos que há algum defeito em nós. E muitas das vezes a gente machuca a pessoa só através de palavras. E eu sei que muitas das vezes eu tenho falhado tanto na minha casa como no trabalho, e eu sei que Deus tem me ensinado aqui esse amor, como ele diz aqui, ele é passivo, ele é benigno. Esse amor é aquele amor que supera todas essas dificuldades. E é algo que Deus trabalhou no meu coração em relação ao meu trabalho. Essa semana que passou, eu fui, durante 3 dias seguidos, eu fui humilhado perante 7 pessoas. Meu supervisor chegou e me humilhou durante 7 pessoas no meio de uma sala, chamou de praticamente, só não falou incompetente, mas falou: não pode deixar tudo isso aí que eu vou tomar conta daqui para frente. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito bravo, eu fiquei assim, chateado, ao mesmo tempo começou a trair dentro do meu coração, e era tudo que Satanás queria. E depois eu falei: Senhor, mas por que? Eu não vi a solução, meu dia já não foi legal, tudo começou a dar errado. E aí eu estava me distanciando cada vez mais de Deus. E aí eu esqueci esse amor que supera tudo isso. E aí eu comecei a buscar a face de Deus, comecei a orar, entregar as minhas dificuldades, o meu choro. Eu comecei a entregar tudo aquilo que tinha acontecido comigo naquele dia. E aí Deus falou comigo através desse versículo. E de repente eu comecei a orar, agradecer a Deus. Eu sei que Deus está no controle de tudo na nossa vida. Se você tem passado alguma coisa, alguma dificuldade, alguma promoção, se você tem chorado, se você tem brigado com pessoas, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem que Deus permita na sua vida. Se você está passando por isso, porque Deus quer te ensinar algo, e alguma coisa Deus quer te falar para você. E durante a noite eu estava orando, e Deus me trouxe no coração a orar por uma pessoa. E eu comecei a orar pela vida dessa pessoa, pela casa dessa pessoa.
E essa pessoa me ligou pedindo oração. E eu falei assim: irmã, eu estava pensando em você, eu orei por você, eu orei pela sua casa. Eu não sei porquê, mas eu fui para pegar o telefone e Deus falou assim: não liga. E aí de repente você acabou de me ligar. E eu fiquei completamente trêmulo na hora. Ela falou assim: você ora por mim? Eu falei: Senhor, e agora? Orar pela pessoa, ela parece que eu estou orar, meu Deus, o que eu vou? Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, eu coloquei a mão na minha Bíblia e comecei a orar. E assim Deus foi trabalhando, eu orei, e aí Deus falou no coração dessa pessoa, e eu falei assim: irmão, não sei porquê, mas tirou toda aquela angústia, aquilo que eu estava sentindo. Aquilo que eu estava sentindo, eu estou sentindo mais. Me agradeceu, eu falei assim, mas eu não falei para ela, eu falei assim: pensei comigo, eu agradeço a Deus. E aí aquilo Deus colocou no meu coração, que é isso que é importante. E aí Deus trouxe todo aquele fato que tinha acontecido comigo durante o dia, mas o importante é a gente estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, glorificando o nome de Deus, fazendo a vontade de Deus. E assim eu fiquei muito grato, por mais que eu tinha sido humilhado durante aquele dia, mas só esse ato de poder estar ajudando o irmão através da oração, para mim é o que valeu. Para mim é o que valeu a pena. O que Jesus fez por mim, Ele se entregou por mim. Esse amor de Jesus, esse amor que nos perdoa, esse amor que nos purifica, porque muitas das vezes a gente falha, mas mesmo assim Ele nos perdoa, porque Ele nos ama. Porque a palavra de Deus fala que Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. Mas por isso que eu queria falar esse versículo em relação ao amor e testemunhar um pouco daquilo que eu tenho passado. E uma das coisas que eu louvo a Deus, eu sempre falo para minha família, para meus irmãos, para minha noiva, que a partir do momento que eu me converti, entreguei a vida para Jesus. E uma das coisas que eu louvo a Deus, que todas as coisas que eu faço eu levo diante de Deus, seja o meu relacionamento, seja um carro que eu vou comprar, seja o meu ministério, seja a minha família, meus filhos, que nem sei se eu vou ter, mas eu já oro e levo diante de Deus. Essas coisas que eu aprendi, e não é diferente na sua vida, irmão. Você apresentar diante de Deus todos os seus planos, todo o seu desejo, seja espiritual, seja uma batismo espiritual, seja um carro, seja uma cura, seja uma enfermidade, mas leva diante de Deus. Chora aos pés de Jesus, e Ele é o único que pode te levar ao caminho, à verdade, à vida, à salvação, a esse amor, essa alegria, essa paz contigo mesmo. Então, irmãos, assim, aquilo que eu queria passar, que Deus colocou no meu coração, eu agradeço pela oportunidade, também eu esperava te falar, mas é como Deus colocou nesse versículo dos Salmos que a gente tem que falar aquilo que Deus tem feito. Não só guardar para nós, mas sim falar para as pessoas, para que a gente venha se fortalecer, se edificar, porque a gente é como um corpo. Então, se a gente não fizer isso, então Deus, Ele vem e começa a muitas das vezes cobrar de nós. Então, assim, eu até me sinto assim, que muitas das vezes eu já fiz, não, hoje eu vou eu vou testemunhar aquilo que Deus faz, de repente não vem. Então, ou seja, parece que Deus fica me cobrando, Deus faz tanta coisa. Hoje eu me lembro para o culto, Deus me livrou de um acidente, o carro freou, derramou, e assim, eu vi a mão de Deus. Eu vinha vindo assim, eu vi que o carro freou e ele só me pegou porque Deus colocou a sua mão naquele momento. E eu falei assim: Senhor, eu te agradeço, porque foi a sua mão que me livrou. Esse foi o livramento de Deus que eu vi e aqueles que eu nem vejo. Então, assim, irmãos, eu quero falar que cada dia mais esse amor de Deus possa queimar em nossos corações. E esse momento de a gente vir aqui e compartilhar aquilo que Deus tem feito, é uma pequena coisa. Então, assim, tudo que você faz com amor, Deus, Ele faz perfeito. Então, assim, eu quero agradecer